Saudações cristãs a todos que possam estar me assistindo. Eu passo aqui para compartilhar uma visão. A gente que somos adenominacionados, nós que somos muitas das vezes rotulados de desigrejados, o que é uma designação falsa, é um espantalho, porque desigrejado é essa partícula des, ela significa o quê? Algo que está fora. A gente não está fora da igreja, nós fomos enxertados na videira que é Cristo, nós somos parte dessa videira. Nós, os que cremos em Jesus Cristo, nós que fizemos confissão do seu nome, descemos as águas do batismo e procuramos viver em novidade de vida, nós somos batizados em Cristo, nós fomos sepultados em Cristo, nós estamos em Cristo, nós nascemos em Cristo, literalmente para dentro, e nós estamos em Cristo, somos igreja, corpo. Então, logo se somos igreja, não tem sentido eu não frequentar uma denominação, uma instituição humana, com placa, com regras, credo. Por mais bonitinho e até importante que seja tudo isso, se eu não faço parte de um lugar desse, mas eu, como cristão, me reúno com a minha família, com amigos, com irmãos em Cristo no meu lar, eu ainda sou parte da igreja, eu não sou desigrejado. Ninguém tem jurisdição para expulsar ninguém da igreja de Cristo. Pode me expulsar de sua denominação, mas não pode me expulsar da igreja de Cristo. Porque Jesus prometeu que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faria presente. Ali está uma igreja. Então, eu queria compartilhar com vocês uma leitura que vai contra esse templocentrismo que é a marca de muitas denominações. Eu vou compartilhar um material aqui devocional de estudo e também de cunho teológico, tá? Quem estuda teologia, principalmente estudo legado aí luterano, quem nunca ouviu falar de Dietrich Bonhoeffer? Né, e dessa obra, discipulados, isso é um assunto muito importante e a maioria das denominações já não praticam mais a questão do discipulado, tá? Vou compartilhar com vocês, vou tentar aproximar aqui com cuidado para não aceitar o tripé da câmera. Aqui o texto que eu vou ler sobre vocês, a questão do templo, né, como eles viam. Vamos lá. Vou começar no início da página, tá? Que é um texto pequeno só para compartilhar com vocês que não é coisa de desigrejado, que na verdade quando eles falam isso estão falando de adenominados, aqueles que não fazem parte de denominações, mas também são igreja. Não é coisa de adenominados, dá a importância de centralização num templo, porque até o conceito do templo, o templo de Salomão, o templo que foi feito, foi como que um equívoco. Não é que Deus não estava ali, Deus fez presente ali por amor ao povo, por amor ao que ele iria fazer em Cristo. Ele tinha uma aliança com Israel. Israel ia negar Cristo, mas era ali, da nação de Israel, de Judá especificamente, que viria esse rebento aí que traria salvação. Então, que era Jesus Cristo. Então, ele tolerou, mas não era o templo físico erigido por Salomão que Deus se referia, quando ele prometeu ali a Davi um templo. E aqui a gente vai ficar bem especificado, isso na palavra de um luterano, tá? Para quem não sabe, era pastor luterano na Alemanha nazista, sucumbiu nas mãos de Hitler, mas vamos lá, vamos direto então ao texto. Início da página. E iremos constatar que no corpo de Cristo se cumpre a grande profecia veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, a respeito do templo de Deus. Ou seja, em Cristo, não é no templo de Salomão. Vamos ver melhor, como assim? O conceito de corpo de Cristo não pode ser compreendido no contexto do uso helenístico dessa imagem, mas sim no contexto da profecia veterotestamentária com respeito ao templo. Davi quer construir um templo ao Senhor. Consulta o profeta, que ele transmite a palavra de Deus quanto a seus projetos. Abre aspas, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Também o Senhor te faz saber que Ele mesmo te fará a casa, né? Esse 3 pontinhos entre colchetes aqui, ó. Ele é para indicar um salto, tá, no texto, porque ele quis ir direto à ênfase aqui final, que o Senhor te faz saber que Ele mesmo te fará a casa. Ou seja, essa parte às vezes passa despercebido, né, na leitura superficial que fazemos às vezes da Bíblia. A gente vê que
a gente sempre, quando lê essa passagem, entende que Deus falou, eu habitarei numa casa feita por mãos humanas, né? Mas às vezes a gente esquece que o próprio Deus falou, não, eu que vou edificar uma casa. Eu é que vou edificar uma casa, um templo, né? E um templo para nós. Você vai entender depois onde que a gente quer chegar. Ó, 2 Samuel 7, 5 e 11. O templo de Deus pode ser construído somente pelo próprio Deus, como ele está prometendo aqui nessa passagem. E em contradição singular com o que se havia dito, Davi recebe a promissão de que alguém de sua estirpe irá construir a casa de Deus e que seu reinado permanecerá em eternidade. Os versos 12 e 13 de 2 Samuel 7. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Versículo 14. Salomão, filho da paz de Deus com a casa de Davi, referiu a si essa profecia. Ele achou que era si. Construiu o templo e foi confirmado nisso por Deus. Pela sua misericórdia, Deus confirmou. No entanto, a profecia não estava cumprida na construção desse templo, pois era construído por mãos humanas e iria ser destruído. Dessa maneira, a profecia permaneceu de pé. O povo de Israel continua esperando pelo templo que irá ser construído pelo filho de Davi, cujo reino permanecerá para eternamente. E os judeus hoje em dia acreditam que vai ser o Mashiach deles, esse anticristo que virá, né? Ó, o templo de Jerusalém foi destruído várias vezes, sinal evidente de que não era o templo profetizado. Onde estava o verdadeiro templo? Cristo não o diz ao referir a profecia do templo a seu corpo. Replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado este santuário, né, o templo de Herodes. E tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. João 2,20. O templo, aguardado por Israel, é o corpo de Cristo. Jesus refere-se ao seu corpo humano. Sabe perfeitamente também que esse corpo será destruído, mas ressuscitará, e o novo templo, o templo eterno, será seu corpo ressurreto e glorificado. Essa é a casa que o próprio Deus constrói para o Filho, e que, por sua vez, o Filho constrói para o Pai. Nessa casa, Deus habita de fato, e no mesmo tempo a nova humanidade, a Igreja de Cristo. O Cristo feito ser humano é o templo da profecia. Isso corresponde ao que se lê no livro de Apocalipse a respeito da Nova Jerusalém. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Apocalipse 21, 22. Ou seja, o que o autor está dizendo aqui nessas linhas, gente? Que o verdadeiro templo que Deus prometeu que eu edificaria a casa, não era o templo de Salomão, que foi saqueado, destruído por Nabucodonosor quando na invasão Babilônia. E com certeza não é o templo que, quando eles voltaram do cativeiro, eles reconstruíram, no qual foi prometida que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Também não foi essa ampliação do templo, essa reforma que Herodes fez aí, e que deixou ele, que foi terminado aí quase na época da destruição de Jerusalém, no ano 60, na década de 60 da era cristã, quando ele foi terminado e não passou nem acho que 8, 9 anos, ele foi destruído pelas tropas ali romanas. Então, o templo que estava sendo referido na profecia de 2 Samuel 7 era Jesus. Ele era o tabernáculo, inclusive no original grego, quando o texto fala ali em João que o verbo se fez carne e ele habitou, habitar entre nós, é na palavra grega que faz referência ao tabernáculo. Ele tabernaculou entre nós. Jesus era o tabernáculo, ele era o templo, né? E se você vai em Apocalipse, fala que não vi no céu outro templo, né? Ó, nela não vi santuário, nessa cidade santa, porque o seu santuário é o Senhor. O Senhor será o nosso templo, ele será o nosso santuário, porque ele é o templo, ele é a razão de ser. Ei, você, adenominacionado, como eu, que não frequenta uma instituição com CPF, com CNPJ de alguém, como a Igreja Cenáculo, a Igreja Universal, a Igreja Mundial, a Igreja Multiversal, né? Que esses pessoal tem grandeza até no nome. Não, gente, Intergaláctea, não. Igreja é uma assembleia, vem no grego, eclésia, assembleia, um ajuntamento solene de pessoas reunidas num propósito. Na Grécia Antiga, ali em Atenas, havia a eclésia, a Assembleia Geral dos cidadãos de Atenas, que tinham direito político e podiam votar, entre aspas, no que seria feito na cidade. Isso é uma eclésia, uma assembleia, né?
Também temos que entender que o entendimento da palavra eclésia é maior e ele faz jus aí, menção a ser chamado para fora, né? Na etimologia da palavra, ser chamado para fora. Porque uma assembleia, o que é? Você pegar de uma população, de uma localidade, pessoas e reunir para um propósito. Né? Não tem como reunir a população toda. Então, separa algumas pessoas, representantes. Nós somos os representantes de Jesus, porque ele é o cabeça, nós somos o corpo. Não, então nós somos parte de Cristo e Cristo é parte de nós. Por isso que Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então isso homem nenhum pode tirar, porque você não pertence a uma denominação, a um templo físico, porque a promessa foi o templo chamado Jesus Cristo e ele é a nossa habitação. Ele é o nosso templo. Não é questão tanto que ele esteja em mim, mas que eu estou nele, né? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós. Então nós temos que estar nele, ele é o nosso templo. Há uma esperança para mim e para você que não frequentamos denominações, ok? Aí, ó, um grande teólogo luterano, não como é que eles falam mesmo? Ah, tá, desigrejados. Não é um desigrejado. Pastor luterano, grande homem de Deus. Quem é teólogo sabe do legado desse homem, que infelizmente morreu jovem, tinha menos de 40 anos. Se não me falha a memória, ele tinha 40 e alguma coisa, vai. Eu não tenho certeza aqui. Na parte, esse livro não tem muitas páginas, são 204 páginas de texto, mas eu não lembro que página dele que menciona nessa linha do tempo a idade dele, mas ele morreu jovem. Morreu jovem, mas nos deixou aí alguns escritos que são muito úteis na edificação aí do corpo de Cristo. E aqui vocês estão diante de um. Quer entender a obra de Lutero? Por favor, vem aqui e visite Dietrich Bonhoeffer Discipulado. Aqui explica aquela polêmica frase de Lutero. Deixa eu ver se eu deixei aqui marcado, se eu não perdi a marcação. Provavelmente eu perdi, tá? Mas tem uma famosa, e é usado muito isso, que Lutero falou uma palavra muito forte, né? Lutero aí acabou mencionando uma coisa que polemizou, que é sobre peca com coragem. Mas aí também fala, mas também se arrepende com coragem, viva a graça com coragem, porque as palavras isoladas podem ser distorcidas e ser dito o que a pessoa não quis dizer. Lutero não quis dizer para pecar à vontade, mas os opositores de Lutero até hoje falam, aqui, ó, vou aproximar para vocês, tá vendo? Deixa eu ver, achar aqui. Pecca fortiter, sed fortius fit et gaud in Christo. Peca com coragem, mas crê com coragem ainda maior e alegra-te em Cristo. Isso foi dito por Lutero. Isso significaria, afinal, tu és pecador e nada podes fazer para te livrar do pecado? Quer sejas monge, quer mundano, quer pretenda ser justo, quer seja ímpio, não conseguirás escapar à armadilha do mundo. Pecas. Peca, pois, com coragem, justamente baseando-se na graça já acontecida, é claro. Estaríamos nós diante da proclamação aberta da graça barata, da carta branca ao pecado? Da abolição do discipulado? Estaríamos diante do convite blasfemo de pecar à vontade confiados na graça? Haverá afronta mais diabólica contra a graça do que pecar confiado na graça que Deus nos concedeu? Não terá razão o catecismo católico ao reconhecer nesse pecado o pecado contra o Espírito Santo? Para compreender bem essa relação, tudo depende da distinção entre resultado e premissa. Se a frase de Lutero foi encarada como premissa de uma teologia da graça, então será proclamada a graça barata. Mas a verdadeira compreensão da frase de Lutero consiste em vermos nela não o princípio, mas exclusivamente o fim, o resultado, a pedra final, a palavra derradeira. Encarado como premissa, peca forte transforma-se em princípio ético, ou seja, peca à vontade, é isso mesmo. Ao princípio peca forte deve corresponder ao princípio graça, isso é a justificação do pecado, uma subversão da frase de Lutero, é uma inversão da frase de Lutero. Peca com coragem, isso para Lutero somente podia ser um informe derradeiro, a consolação para a pessoa que no caminho do discipulado reconhece não conseguir libertar-se do pecado e que, amedrontada pelo pecado, já não consegue confiar na graça de Deus. Para ele, peca com coragem não é uma confirmação fundamental da sua vida em desobediência, mas evangelho da graça de Deus, perante o qual somos sempre e em todas as circunstâncias pecadores, e o evangelho que nos busca e justifica justamente na qualidade de pecadores.
Confessa corajosamente teu pecado, não procures fugir dele, porém crê com coragem ainda maior. És pecador e, portanto, continua sendo. Não queira ser qualquer outra coisa senão aquilo que és. Sim, ser pecador todos os dias e não obstante, ser corajoso. Mas a quem se poderá dizer isso senão a pessoa que diariamente repudia seu pecado com todas as forças de seu coração e que diariamente renuncia a tudo que lhe serve de empecilho no discipulado de Jesus e que, no entanto, permanece inconsolável por causa da infidelidade e pecado cotidianos? Quem poderá ouvir isso sem risco para sua fé, senão a pessoa que, por tal consolo, se sabe renovada, chamada ao discipulado de Cristo? Assim, a frase de Lutero, entendida como resultado, transforma-se na graça preciosa, a única que é verdadeiramente graça. A graça como princípio, peca forte como princípio, a graça barata é, no fim das contas, apenas uma nova lei que em nada ajuda e que não liberta. A graça com palavra viva, peca forte como consolo na tribulação e chamada ao discipulado, a graça preciosa só ela é graça pura que realmente traz perdão e liberta o pecador. Ou seja, quando Lutero falou peca com coragem, ele não estava falando é para pecar mesmo, porque isso seria uma doutrina muito anticristã, satânica até mesmo. Ele sabe que Lutero tinha contato com o mundo espiritual. Foi o reformador que mais falou no mundo espiritual, foi Lutero. Nos escritos dele, ele xingava, ele não xingava com palavrão, ele discutia com Satanás, ele discutia com demônios. Ele falou que via demônios perto da época do julgamento, ele sentia uma atmosfera mais pesada, espiritual, e ele chegou a ter a visão aberta e ver demônios, literalmente na cidade. Então, assim, você não vai encontrar isso em outros reformadores. Ele falou muito na questão de batalha espiritual, desse entrave entre luz e escuridão. Ao contrário dos outros escritores, eu não vejo nada parecido em Calvino, em Zwinglio, que vão mais no texto, vão mais na letra. Ele falou muito sobre a questão da batalha espiritual no sentido de uma oposição à mensagem cristã. Então ele não está falando aqui como um desconhecedor, peca com coragem, peca mesmo, é isso mesmo, temos que pecar. Como já ouvi opositores de Lutero, principalmente anabaptistas, falando. Não. Ele falou nesse sentido, mas aqui ó, a chave para interpretar o Lutero, que é a chave melhor que um luterano, Dietrich Bonhoeffer, o cara da mesma terra, da Alemanha, teve acesso aos escritos originais de Lutero, quem é alemão. Então, a chave para compreender é de quem estuda na própria língua, não na tradução em português. E ele aqui falou, peca com coragem, mas quer com coragem também. Bom, enfim, finalizando aqui, como vocês podem ouvir aí no áudio, chegou uma visita e eu tive que atender, por isso eu pausei. Retornando e finalizando, excelente leitura, tá? E não tinha muito a ver com o que eu ia falar no início, mas achei importante deixar isso como apêndice. Lutero tem sido muito mal compreendido, porque muitas pessoas que amam reforma, os chamados reformadinhas, que não estudam profundamente o tema, eles só se isolam em torno do quê? De Calvino, John Knox, do pessoal ali mais de linha calvinista. E porque Lutero era meio polêmico, antissemita. Será que ele era antissemita mesmo, gente? Lutero teve um esforço genuíno de se aproximar dos judeus, até porque ele tinha conhecimento do hebraico e ele teve contato com os judeus. Mas ele tentou apresentar Cristo e os judeus não só rejeitaram Cristo ali para ele, como foram um pouco impertinentes no sentido de ofensivo, sabe? Sabe, quando você oferece algo que é bom para uma pessoa e a pessoa não só fala não, obrigado, mas também começa a falar, eu não gosto disso daí, esse negócio para mim é ruim, eu não gosto do gosto disso. Você ofereceu porque é um alimento maravilhoso. A pessoa, em vez de simplesmente falar, não quero, ela vai falar algo do tipo, isso é horrível, eu detesto, isso faz mal para mim. Foi mais ou menos nessa tônica que fez Lutero pegar uma certa aversão aos judeus, porque a pregação judaica não era por causa da raça, tá, gente? Foi por causa da apologética anticristã que os judeus têm. Até hoje, se você já leu textos do Talmud, eu já tive acesso, são textos muito anticristãos, tá? Que zomba de Jesus, fala que Jesus era filho de um adultério, que Maria teria tido um caso com um soldado chamado Pantera, um soldado romano, e que Jesus foi lançado num lago de esterco lá, estaria queimando um lago de esterco lá no inferno, e coisas do gênero, que Jesus era um mago, um embusteiro, e muitas coisas assim. Então é normal a reação de Lutero, porque até então ele tinha uma ideia dos judeus, né? Mas quando ele teve acesso aos escritos dos judeus, que os judeus pensavam, ele ficou revoltado. Então não é que ele era antissemita, ele não tinha raiva da raça judaica como um Hitler da vida, que pela própria raça em si, pelo próprio ethos judaico ele tinha raiva. Não, o que ele tinha raiva
era dessa posição que que os talmudistas tinham de Jesus a ponto de zombarem de Jesus. Então, temos que entender e fazer um resgate histórico, entender o porquê das coisas. Por que que ele reagia assim? E por que que ele falou peca com coragem? Porque precisa de muito mais coragem ainda para você descansar na graça de Deus e saber eu sou pecador, mas Jesus vai fazer a obra em mim, Jesus vai me transformar. Então eu vou melhorar cada dia mais. Então é esse o sentido e eu recomendo a leitura desse livraço aqui, tá ok? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.